paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos dois encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Aleluia, Senhor. Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é pregador. Imagine um altar, em cima do altar dois ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram vou ao culto, sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. Do auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam vê-lo pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. Declara, igreja, o pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho.
No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam vê-lo pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, 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 trocar. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Sobre mim, tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro
sim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos olhar para a cruz esta noite. Faça como aquele ladrão que estava à direita, que olhou para o Senhor e ali mesmo encontrou misericórdia, encontrou salvação. Talvez hoje você esteja dizendo que não tem mais jeito para a sua vida, que você já fez muita coisa errada, mas a palavra que o Senhor tem para você é: venha para o Senhor do jeito que tu estás, porque o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem faz tudo novo nas nossas vidas. Aquele homem já estava crucificado, mas mesmo assim encontrou salvação para a vida dele, porque nós estamos diante de um Deus que mesmo crucificado, Ele tem o poder de salvar. Ele salvou aquela vida mesmo crucificado, porque aquele ladrão entendeu que ali não estava um homem, ali não estava um profeta, mas ali estava um rei, porque ele disse: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-se de mim. E o Senhor é um Deus que lembra daqueles que pedem misericórdia, aqueles que pedem perdão, aqueles que entendem que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Então que essa noite você se renda aos pés da cruz, se renda aos pés de Jesus essa noite. Aleluia, Senhor. Por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se há esperança pra mim. Olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado, mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em teus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se
Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz do meio está o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Senhor, vi compaixão em teus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado, não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Se quer ser amado, se quer o perdão, pois na cruz do meio está o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. É assim, meu amado. Esse louvor, ele diz que a gente olha, as pessoas olham pra gente e nos veem como condenados, mas o Senhor não olha e não vê como o homem vê. Ele olha aquilo que tem de melhor na minha vida e na sua vida, amado. Olhe pra cruz, olhe pra cruz, olhe pra Cristo, que só Ele pode mudar a sua vida, salvar a sua vida e mudar a sua história. Aleluia, Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então
posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Ele proverá. Deus proverá. Ele está provendo. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, Ele proverá. mesmo falho me faz andar Ele proverá. sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo tu és, Aleluia. Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio
resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus. Ninguém explica o seu amor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Vamos para a palavra de hoje à noite? Abra comigo sua Bíblia no livro de Salmos, o primeiro Salmo, Salmo primeiro. No Salmo primeiro, ele faz uma abordagem muito interessante, é uma palavra que eu gostaria de trazer para o seu coração nessa noite. Eu estou dividindo essa palavra em duas abordagens. A primeira delas é o caminho que conduz à frustração, e a segunda parte, o caminho que conduz à realização. Então esse é um salmo de confronto, e se a palavra não te confrontar, não valeu, não valeu. A palavra precisa confrontar você, ela precisa mover a maneira como você enxerga o Evangelho, a maneira como você enxerga Jesus, e se não fizer assim, ela não surtiu o seu efeito, ela precisa mover sua base. No Salmo 1, os versículos de 1 a 6, diz assim: feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores,
nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto em seu tempo, e cuja folha não murcha. Tudo o que faz prosperará. Não são assim os maus, que são como a poeira que arrebata o vento. Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Antes da palavra, eu queria abrir um parêntese com você. Você sabe que no dia que a igreja passar diante do Senhor, e passará, todos passarão diante do Senhor. Essa passagem diante do Senhor é uma passagem que receberá um peso, receberá uma palavra, e esses dias lendo, o Senhor falará a alguns assim: apartem-se de mim. E há uma expressão forte demais, ele diz assim: não vos conheço. E esses dias eu fiquei me perguntando, eu disse: mas como não conhece? Ele não conhece tudo. O Deus que sonda o coração, o Deus que é onisciente vai dizer: não vos conheço. E há um peso enorme nisso, irmãos, porque o Senhor está dizendo mais ou menos assim: eu não me reconheço em você. Você consegue entender o peso? Jesus olhar para você, e nós como cristãos, que somos pequenos cristos, somos a representação minúscula dele. Somos a representação dele, porque vivemos a vida dele, porque o amamos, porque o recebemos como Senhor e como Salvador, e isso é importante. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele poderia meter o pé na porta e entrar, mas ele bate. Ele deseja estar em sua vida, e um dia ele vai olhar para alguns e vai dizer assim: eu não me reconheço em você. É a mesma coisa dele dizer: não te conheço. E aí eu me deparei com o Salmo 1, fui fazendo a junção desses textos, li um texto que é um texto, um paralelo que está em Jeremias. O profeta Jeremias fala algo muito similar ao que o salmista diz do Salmo 1 e nos confronta. Quando nós iniciamos o Salmo 1 com a observação de feliz é o homem que não anda, ou feliz é o homem que não está no caminho dos pecadores, ou que não se assenta à roda dos escarnecedores. Em uma outra pregação eu já abordei que o sentido de bem-aventurado não é apenas feliz, mas ela traz o sentido de plenitude da felicidade. Ou seja, não há felicidade maior que. Quando Pedro reconhece Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és bem-aventurado. Quando Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, Jesus olha para Pedro e diz: tu és bem-aventurado. Não é apenas feliz, mas é diante dessa afirmativa, diante desta colocação, não há felicidade maior. Bem-aventurado é o homem, ou feliz é o homem. Essa expressão bem-aventurado, só no livro dos Salmos aparece 26 vezes. Poderia aparecer bem mais, porque os salmistas usam esse livro como um hinário, como um livro de cânticos. Poderia parecer muito mais bem-aventurado. 26 vezes está destacado ali. E aí eu queria fazer essa rápida alusão com você, porque nesse texto aqui está abordando dois tipos de pessoas, dois estilos de vida. Um que leva à realização, e outro que conduz à frustração. E nós vamos começar do jeito que o Salmo começa: bem-aventurado é o homem que não.
O texto poderia começar com uma outra colocação, mas o salmista prefere começar dizendo: feliz é o homem que não. Feliz é o homem que não. Aprenda a dizer não, não. Não para propostas, não para situações, não para conceitos, não. Aprenda a dizer não. Feliz é o homem que sabe dizer não. Feliz é o homem que sabe se posicionar. O estilo de vida apresentado no Salmo 1 exige de nós posicionamento. Não, não quero, não vou, não é isso, não. A Bíblia ensina o bom caminho, mas mostra o mau caminho. E nós precisamos observar as orientações. Quando a Bíblia recomenda lembrar da mulher de Ló, ela está fazendo uma alusão a uma memória, a algo que você não deve fazer. Lembra dela, não faça aquilo. E a Bíblia deixa claro, não apenas o bom caminho, mas te orienta a não seguir pelo mau caminho. Você está me entendendo? Nesse tempo de ausência da igreja, de portas fechadas, a gente escuta que alguns irmãos estão esfriando na fé. Alguns irmãos estão mais afastados. E eu queria convidar você nessa noite a mergulhar no Salmo 1, porque eu espero que ele confronte você. Há uma indicação, há uma sugestão para o caminho que devemos seguir. Ao recebermos a orientação do bom caminho, o salmista também destaca o mau caminho que nos cerca e que está ao nosso redor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias. É o texto que eu li e faz um paralelo lindo com o Salmo 1. É Jeremias 17. Jeremias capítulo 17. A Camila que está aí no YouTube, coloca aí a referência, Camila. Jeremias 17. E nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Marca aí na sua Bíblia também. Aí onde tem o Salmo 1, em cima coloque, paralelo, Jeremias 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, e põe a carne por braço, e aparta seu coração do Senhor. Será como um arbusto no deserto, e não verá quando vier o bem, mas morará nos lugares secos do deserto, em terra salitrosa e despovoada. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha só o que diz o versículo 8: porque será como árvore plantada junto às águas, e que junto à corrente estende suas raízes e não teme o calor, mas sua folhagem estará frondosa, e no ano da sequidão não se inquietará, nem deixará de dar fruto. Não deixe de dar fruto nas estações secas. Se você está plantado ao ribeiro, se as suas raízes dão para os ribeiros, você precisa dar frutos no meio da pandemia, no meio da escassez, no meio do tempo difícil. Estenda suas raízes. Não tem por que se privar disso. Quando você analisa o Salmo 1, ele traz um caminho indicando a frustração. Então ele diz assim: cara, não vá por aí, não vá por aí, não vá por aí. Eu queria falar para você hoje: ei, meu irmão, tem um caminho para você não ir, não vá. Existe no Salmo 1, a primeira coisa, uma ação progressiva, ou o progresso de uma ação. Ele começa dizendo: não ande, não se detenha, não se assente. Não são coisas isoladas, mas é uma progressão. Não ande, nem pare,
e nem muito menos se assente. Há uma ação progressiva. Há um abismo que leva a outro abismo. Há uma situação ruim que conduz a outra situação ruim. E aí ele coloca, esta é uma sina do ímpio. Esta é uma consequência. A progressão é uma consequência do caminho errado, do caminho que conduz à frustração. Ei, meu irmão, se você está nesse caminho, ele vai dar em morte. Você não vai muito longe nele. O final rouco de novo. E hoje não tem pastilha, né? Que é pior. Mas é só eu falar mais baixo também que já ajuda. Olha só para você se orientar aí. Há uma ação progressiva. Andar, se deter, se assentar. A orientação para você é para que você não dê atenção, que você não comece a andar por caminhos que não agradam ao Senhor. Aquele que sai do caminho do Senhor e começa a se deter, e começa a se assentar, há uma progressão, há uma ação progressiva, andar, se deter e assentar. Ele se assenta onde não deveria se assentar. Ao invés de fugir do pecado, ele se entrega ao pecado. É uma progressão para o pecado. Ei, se você está andando no caminho da frustração, se você está andando, é hora de você dizer não e pular fora, porque há uma ação progressiva esperando por você. A ação é andar, a ação é se deter, e a ação é assentar. Há uma segunda progressão, que é uma progressão no estado moral. Primeiro, ele é apresentado como o ímpio, um homem sem Deus. Depois, como pecador, aquele que ama o pecado, aquele que se deleita no pecado. E por último, como escarnecedor. Há uma progressão moral entre aquele que vive sem Deus, aquele que começa a amar o pecado e aquele que de repente se torna um zombador, um insolente, um arrogante. Há uma degradação, querido, você não consegue perceber isso, não? Que quando você se afasta de Deus e você começa a andar por caminhos distantes de Deus, é começar a se deter, é começar a se assentar, é começar a passar de um estado moral que te torna apenas alguém sem Deus, para alguém que ama e deseja o pecado, de repente para alguém que zomba. Ele passa a um processo destrutivo moral, há uma degradação em caminhar, e por último, há uma progressão no envolvimento do ímpio com as coisas do mundo. Conselho, começa com conselho, depois passa por caminho e termina na roda. Segue conselhos, se encontra no caminho errado, e quando menos percebe, está assentado na roda daqueles que desprezam a Deus. O texto diz: infelizmente os ímpios não terão bom destino. Eu sei que você está em casa, e talvez não fosse a palavra que você gostaria para hoje, pleno domingo, mas eu quero te alertar, meu irmão. Sai desse caminho que você está vivendo aí, pula dessa barca, porque essa barca é furada, não vai levar você a lugar nenhum. Aquele que se detém no caminho dos pecadores, aquele que permanece, não terá bom destino. E o próprio Salmo diz: são como a palha que o vento dispersa, são como aqueles que não obedecem à palavra, terminará na miséria. E Jeremias de 5 a 6 aborda claramente isso. Maldito o homem que põe sua confiança nos homens,
que faz da sua humanidade mortal sua força, cujo coração se afasta do Senhor, será como um arbusto no deserto, seco. Não verá quando o bem vier. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, e o ímpio não terá vida abundante, próspera. Entende isso? Pastor, o senhor quer dizer que o senhor vai ter na igreja? Não, só vai ter em Jesus. E é Jesus que vai te mandar para a igreja, porque é a igreja que cuida. É a igreja que alimenta no dia a dia, que aconselha, que gasta tempo ali passando unguento das feridas. É o lugar onde você é ferido, mas é o lugar onde você é sarado também. Lugar essencial. Não se preocupe não, irmãos. Os últimos tempos que nós estamos vivendo, você vai perceber o aumento da perseguição à fé cristã. Você vai começar a perceber um aumento, uma intransigência maior. Você vai perceber, abre os olhos e você já consegue, sabe, rapidamente olhar esse cenário. A chuva transbordará os rios, soprarão os ventos, mas aquela casa que não cai, segundo Mateus 27, aliás, Mateus 7, é a casa que está edificada na rocha em Jesus. A casa que está edificada sobre a areia cairá. Queridos, esse é um tempo de decisão. Esse é um tempo de você entender aonde você está caminhando. Olhe no entorno. Jesus está no caminho onde você está. Se não está, meu filho, pula dele. Vá para o caminho do Senhor, vá para o caminho de Jesus. Vá para Ele. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Eu creio, irmãos, que esse é um tempo que Jesus está sacudindo a igreja, está movendo a figueira, e está buscando fruto na figueira, porque a figueira precisa aprender a dar fruto em toda e qualquer estação. Os campos estão brancos para a ceifa, estão brancos para a colheita, então vamos balançar a figueira. Que caminho você tem percorrido nesses tempos de pandemia? Se afastado do Senhor? Muita gente está dizendo assim, que saudade da igreja. A maioria nem volta para a igreja. Não volta, esses que estão só com saudade. Você tem que aprender, irmãos, a desenvolver em nome de Jesus. Esse não é tempo da gente aprender a viver confuso, mas é tempo da gente aprender exatamente por onde caminhar, o caminho certo para caminhar, ao rumo certo para caminhar, e aprender a dizer não para as coisas do mundo, e aprender a dizer não para as coisas de Deus. Não diga não para o mundo só porque o pastor está dizendo que você deve dizer não. Diga não para o mundo, porque o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Há uma abundância do desejo. Então o seu coração e o seu caminho não te conduz à destruição, não te conduz à frustração. Ô pastor, o caminho que eu estou vivendo é de frustração. Repense o seu caminho e vá caminhar com Jesus. Você hoje está escutando essa pregação. Irmãos, daqui é tão estranho assim, que a gente só vê a galera do louvor aqui, não tem mais ninguém, nem as cadeiras, tiraram até as cadeiras, que é para aumentar a sensação de vazio mesmo, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, querido? Olhe, esse lugar pode estar vazio de cadeiras, vazio de pessoas, mas está cheio com a presença de Deus.
Sua casa está cheia da presença do Senhor. O Deus que fala hoje comigo aqui é o Deus que está falando ao seu coração aí. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de alinhamento em nossa vida. É tempo de escolhas que não vão passar por causa das minhas frustrações. Eu não vou mudar porque estou frustrado ou estou feliz. Eu não irei tomar decisões com base na frustração. Por isso o salmista não começa dizendo que feliz é, ele começa dizendo feliz não é. Feliz não é. Você tem que aprender então que a felicidade, se não é, vai exigir de você renúncia. Se não é, é porque algumas coisas que hoje são, precisam deixar de ser. Abraçar o reino, vai ser preciso jogar fora o que não é reino. O caminho que conduz à frustração, você já sabe qual é. Está escrito aqui. É andar no conselho dos ímpios. É gente casada, escutando conselho de ímpio, separe. Desculpa o grito, irmãos, perdão. Desculpa aí quem está em cima aí que tomou um susto, separe. Me espanta crentes, casais crentes, se aconselhando com ímpios. A Bíblia orienta, e ela diz... O varão que é feliz não se aconselha com ímpios, não tem seus padrões nos padrões dos ímpios. Quem é o ímpio, pastor? É aquele que não anda no caminho do Senhor, que não tem prazer na sua lei, que não medita em sua palavra, que se desvia dela, que se afasta dela, que não o tem como Senhor. O caminho dele não é com os pecadores, com aqueles que amam o pecado, que amam os prazeres da carne, não é. E também não é com aqueles que zombam, zombadores da fé, zombadores da fé. Esse você precisa saber, esse lugar não é para você, se levante, saia daí. Você precisa de um outro lugar em sua vida. O seu lugar é na casa do Senhor. Irmãos, tem um hino que eu gosto. A gente canta tão automático que nem percebe. Quem já pisou? Quem já esteve? É impossível, irmãos. Quem já andou nesse lugar aqui, nessa igreja, já sentiu a presença do Senhor, amar outro lugar? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já experimentou a verdadeira presença do Senhor, não sabe viver em outro lugar. Não há satisfação dos prazeres em outro lugar. Por isso é que eu queria começar o Salmo primeiro. Eu não, o salmista Davi começou já dizendo: é feliz quem não. É feliz quem não. É feliz quem diz não, não, não e não. Aprenda a dizer não, irmão. Se você só ficar dizendo sim, ei, vamos para ali, não vou para ali. Vamos fazer aquilo ali, não vou para aquilo ali. Não vou, eu sei onde é que eu preciso estar. Eu sei o que minha vida precisa. Esse caminho do Salmo 1, versículo 1, é caminho da frustração. Se você está frustrado hoje, é porque talvez a progressão alcançou sua vida. A progressão do ser, a progressão da degradação moral, a progressão dos lugares foram impregnando sua vida e seu coração. Ei, está na hora de se levantar, meu filho. Se você lembrar, há um pouco dessa característica no filho pródigo. Estava em casa, desejando o mundo, saiu de casa e foi para os deleites do mundo. Ele se deleitou, ele se deteve. O último passo, ele se assentou à roda e só caiu em si na pocilga. É preciso então saber dizer não. Não.
feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bora tomar uma atitude correta, bora deixar de ficar oscilando, descendo, subindo. O nível de maturidade acaba com essa descida e subida. Quando você se firma no Senhor, sua vida vai passar por momentos difíceis, mas não significa que você afundou. Você mantém um equilíbrio em Cristo Jesus, mesmo passando por lutas e por dificuldades. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram assim: olha, rei, se o senhor quiser nos jogar na fornalha, não significa que a vida deles despencou, muito pelo contrário, significa que mesmo lá, eles entenderam que estão aqui, que estão em cima, que estão em Cristo. A vida não é uma montanha russa, quando você entende aquilo que o Senhor está fazendo em sua vida. Quando você não entende, aí toda dificuldade que você passa é buraco. Mas quando você entende, toda e qualquer dificuldade é um alicerce, é uma base, não te destrói, não te acaba, não te aniquila. E por isso Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo: eu aprendi o que é contentamento. Entendi que estou contente, não virei essa loucura, o êxtase da fé. Amanhã, a profunda depressão do abandono. Acaba com isso, irmãos. Sua esperança não está no outro que está ao seu lado, sua esperança está em Cristo Jesus. O outro que está ao seu lado falha, Cristo não falha, Cristo não te abandona, Cristo não te deixa. Por isso o princípio é não aos caminhos dos pecadores, e sim ao caminho do Senhor. Então você se agarra em Cristo Jesus, que a vida passa com você, que é uma beleza. Só para a gente concluir, encerrando o contexto do Salmo, é o caminho que conduz à realização. Eu queria dividir rapidamente em 5 pontos. O primeiro deles é que você precisa compreender aspectos do caminho com Cristo Jesus. O caminho dos pecadores não é para você, o caminho dos que andam no conselho dos ímpios não é para você. Você que anda se aconselhando com os ímpios, acaba com isso, larga isso para lá. Se assentando em roda de escarnecedores, deixa isso para lá. Esse caminho não é o seu caminho, não. O caminho o seu caminho é o caminho do Senhor, é o caminho com Cristo Jesus. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, deixei Ele cuidar da minha vida, deixei Ele me guiar, deixei Ele me levar. Então a primeira coisa que você precisa aprender, conforme o Salmo 1, é que para esse que decidiu viver o caminho do Senhor, ele é primeiro não mais chamado de ímpio, agora ele é chamado de justo. O justo tem o seu prazer na lei do Senhor. O justo não é justo porque não pratica injustiça. O justo é justo porque foi justificado em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. O prazer do justo está na lei do Senhor. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo tem o seu prazer na lei do Senhor. Há uma fonte infindável de prazer em Cristo e na sua palavra. Então, ele estuda, ele busca, ele medita em sua lei, e quando ele mergulha na palavra do Senhor, ele experimenta. Ah, pastor, mas ler a Bíblia dá sono. Leia com sono, miserável. Eu já conversei com os irmãos que já assistiram um dia todo de série. La Casa de Papel. O professor, que acaba um capítulo, começa outro, e você fica doido, você diz, o que vão fazer com o professor? Vou assistir. E não desliga, e fica. Você encontra prazer em quase tudo. Precisa aprender a encontrar prazer na lei do Senhor, prazer na palavra do Senhor. Esses dias eu encontrei e conversei com um irmão aqui da igreja, que encontrou esse prazer.
E ele diz: pastor, eu comecei a ler a palavra, eu me desafiei. Tem alguns PGs que estão com vários objetivos de leitura anual, né? O PG, o Manaim, alguns irmãos já leram, botaram um desafio de 100 dias, né? Até vi lá, coisa linda demais. E um irmão falou assim: pastor, eu me desafiei, e eu comecei a ler, e eu abri a palavra, e eu começava a ler, e essa palavra era como se ela me analisasse. Eu a lia, mas era como se ela estivesse me lendo. E quando eu começava a ler, ela me confrontava. E quando eu não podia ler a palavra, eu saía inquieto. Eu precisava parar para ler. E ele diz: pastor, eu saí de casa um dia de manhã, que era para eu ter saído de casa e lido a palavra, e eu não li a palavra de manhã. E eu passei o dia remoendo em meu coração, eu precisava ler a palavra. E ele diz: eu cheguei em casa à noite, tomei banho, sentei e abri a palavra, e eu já não conseguia ler, eu só conseguia chorar, porque agora eu estava com ela. Diferente, irmãos. O prazer do justo, o prazer daquele que conhece a Jesus está em sua palavra. Lembre-se, quando você ora, você fala com Deus, mas quando você se debruça sobre a palavra, Deus fala com você. Seu prazer está nela, você busca as respostas da sua vida nela. Suas decisões são pautadas nela. A palavra de Deus é quem rege a sua vida, é seu padrão moral. Não faço porque fere a palavra, não faço porque esta palavra é fiel, ele vai se cumprir em minha vida. Se eu obedecer essa palavra, prosperarei. Aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, tem a sua vida regida pela palavra. Queridos, é essa fonte que sustenta a sua vida. Então, a primeira coisa, ou o primeiro aspecto desse novo caminho, é que você já não é mais o ímpio, você agora é o justo, porque foi justificado pelo sangue de Jesus e encontrou em Jesus um novo prazer. O seu prazer está na lei do Senhor. Segunda coisa, o justo tem provisão. Ele é como uma árvore junto a um rio, ele encontra ali tudo o que ele precisa. Se eu não consigo encontrar em Cristo tudo o que eu preciso, é porque eu não estou alicerçado nele, porque quando eu estou nele, ele me basta. Ele é tudo o que eu preciso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É quando ele me supre, é quando o justo recebe do Senhor provisão. Enquanto o outro está no deserto, o justo está à fonte das águas, está com as suas raízes na água, recebendo a nutrição. Meu irmão, que tempo precioso de você estar com as suas raízes colocadas nas águas, recebendo do Senhor toda provisão que você necessita. É Ele que te provê, é Ele que te conhece e sabe aquilo que você precisa. Eu desconfio que você precisa de alguma coisa aqui, outra acolá. Eu desconfio, mas o Senhor, Ele sabe tudo o que você precisa e vai prover tudo o que você precisa, porque Ele então é seu pastor, Ele então é quem te nutre, Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que chega no tempo certo, aquele que te trata na hora certa, aquele que se chega a você
Quando você decide se alimentar e esperar nele, e aprofunda suas raízes nele, você vai receber dele tudo que você precisa. Lembre-se, ele não vai dar tudo que você quer. É diferente. Ele não vai dar tudo o que você quer, mas vai te dar tudo o que você precisa. Ele garante suprimento. Ele garante provisão sobre a sua vida. A terceira coisa é que o justo, ele tem a sua estabilidade em Cristo. A gente precisa aprender a encontrar essa nossa estabilidade em Cristo. Estou bem, estou em Cristo. Você lembra daquela mulher que havia perdido seu filho e vai ao encontro do profeta? E quando passa por Geazi, o servo do profeta, ele pergunta: vai tudo bem contigo, mulher? E ela diz: vai tudo bem. Não ia. O coração dela estava ferido, mas ela sabia em quem estava a sua estabilidade. A minha estabilidade está em Cristo Jesus. Hoje eu posso não estar vivendo do jeito que eu quero, mas a minha estabilidade está em Cristo Jesus. Estou bem, estou firmado nele. Posso não estar vivendo o que eu quero, mas estou recebendo dele a provisão, a minha necessidade, a minha vida é cuidada por ele. E olha só o que diz a expressão do Salmo 1: ele dá fruto na estação própria. Aquilo que planta, colhe. O justo terá seu fruto, e o seu fruto, além de vir no tempo certo, será um fruto bom. O justo é estável, não é essa montanha russa maluca, desesperada. Parece que quando não encontra em Cristo, que desaba, vai procurar em outras coisas o suprimento, o saciar das suas coisas. Ore bem, e olhe bem para a situação que você está vivendo. Você sabe que vai ter fruto quando você encontra a sua estabilidade em Cristo Jesus. Quando você está firmado nele, a estação certa virá para a sua vida. Ele ajusta as estações. Nós estamos vivendo em julho e tecnicamente não é mais quadra chuvosa, mas chove. Chove porque é ele que manda chuva. Chove porque é o Senhor que está cuidando. Há uma estação do justo. Quando o justo compreende a sua estabilidade em Cristo Jesus, quando o justo sabe que tem sua vida alicerçada nele, sabe que já entregou sua vida a ele, sabe que a vida eterna já começou nele, e ele encontra essa estabilidade em Cristo, ele aprende o contentamento, ele sabe que vai dar o fruto, ele compreende a estação que ele está vivendo, ele entende que se o tempo está difícil, Deus está ensinando, Deus está moldando, mas é aqui, é nele, a minha estabilidade, eu não vou sair dele, e se eu não sair dele, o fruto chegará, e vai chegar no tempo certo da nossa vida. Pode não ser o tempo que você acha que é o certo, mas será no tempo certo dele para a sua vida. A última coisa, o justo tem prosperidade, e o texto diz: tudo que ele fizer, prosperará. E olha só, eu quero ler esse versículo com você, para que o nosso coração compreenda aquilo que o Senhor está fazendo. É o verso 3, será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto em seu tempo, cuja folha não murcha. Tudo o que faz prosperará. Tudo é o quê? Tudo é tudo. É tudo. Não é quase tudo. Não é a metade. É tudo. Não existe um se, uma condição. Se você é esse justo, tudo que você fizer prospera. Prospera. As portas se abrem para o justo, porque ele está em Deus. Pastor, me deu um exemplo rápido e fácil. José, Gênesis 39. Sabe qual é a palavra que marca o texto de José? É quando diz assim: o Senhor com José. Diga para quem está perto de você aí na sua casa:
né? Diga para ele assim: o Senhor está com você. Diz para ele assim, né, que agora eu sei que você já está com saudade desse negócio, faz tempo que nenhum pastor perturba seu juízo com isso, né? Você pode dizer assim para ele hoje: ei, o que é para dizer? O Senhor estava com José. Aí, como estava, está no passado, e você não é José, você diz para ele assim: o Senhor está com você. Pode dizer aí, gasta aí. Eu sei que um bocado de gente aqui estava tudo com saudade disso. O Senhor está com você. E se Ele está com você, e se Ele estabeleceu sua vida, a prosperidade, todos os cenários pareciam desfavoráveis para José. E José diz assim, lá na frente, quando seus irmãos chegam lá e vão pedir suprimento, e ele se apresenta para os irmãos, ele diz assim: ei, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. O Senhor está comigo, e quando eu estou alicerçado nele, as minhas raízes estão nas águas, o fruto vem, prospera a vida, abundância na vida, quando Deus está com você. Quando ele vai preso, Deus estava com ele, o tratou com bondade, o carcereiro não se preocupava com nada, estava tudo a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Aprenda a caminhar os caminhos de Deus, aprenda a andar com Deus. Abraão foi amigo de Deus, porque aprendeu a andar com Deus. Há um caminho da prosperidade, é o caminho de Deus, o caminho de quem anda com Deus. Você anda com Deus? As pessoas que estão com você reconhecem Deus em você e dizem assim: cara, você é de Deus, tem algo em você diferente, a abundância de Deus em você, oh glória, há um caminho de Deus para a sua vida. Como ser feliz? Você já parou para se perguntar? Eu quero dizer para você que a felicidade é um subproduto da santidade. Aquele que aprendeu a andar com Cristo em santidade encontrou felicidade. Quando o nosso coração está totalmente jogado aos seus pés, vivendo a santidade, encontramos felicidade, encontramos um coração feliz. Por isso, a felicidade é um subproduto da santidade. Quando você desenvolve santidade, você encontra caminhos felizes. Não é, Vinícius? Quanto mais você encontra o caminho da santidade, quanto mais, Mateus, o seu coração estiver inclinado ao ser santo, porque Ele é santo, seu coração encontra os lugares da felicidade. Ele começa a deixar de ser ansioso para ser um coração feliz, contente, estável em Cristo Jesus. O salmista começa exaltando a palavra de Deus, obedecendo-a, o homem se realiza, encontra os caminhos da felicidade. No fim, encontramos Cristo, seu caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Há um caminho que não indica Ele, é um caminho que é Ele. É quando Ele diz assim: sou eu, cara, você quer ser feliz? Vem a mim. Na sua palavra Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Há dois caminhos, um caminho de vida
E há um caminho de morte, há um caminho de luz, e um caminho de trevas. Há o caminho que é Cristo, e há o caminho sem Cristo, e há um caminho errado, e há um caminho certo. Você nunca se arrependerá. Você nunca se arrependerá de ter colocado sua vida no caminho dele, de ter decidido caminhar do jeito dele, no ritmo dele, ao modo dele.